Aqui é a Jaqueline e hoje eu vou falar sobre um assunto que para muitos pais é um pesadelo: a sexualidade dos filhos. Se você chegou nessa fase da adolescência sem ter tido umas boas conversas com o seu filho sobre esse tema, eu te digo com toda certeza do mundo inteiro que você vai precisar começar o quanto antes. E eu garanto que não é preciso mais do que um pouco de tempo, paciência e empatia para você conversar com seu filho sobre sexualidade. Por incrível que pareça, e por mais que possa realmente parecer que hoje os pais estão extremamente bem informados, muitos pais me perguntam: mas Jaqueline, o que o meu filho precisa saber na adolescência sobre sexualidade? O seu filho, ele precisa saber de você quais são as mudanças do corpo dele nessa fase da puberdade. Se o seu filho está no começo da adolescência, que bom, vai ficar mais fácil falar com ele sobre o assunto, sobre quais serão as mudanças físicas e emocionais. A sua filha, por exemplo, nessa fase, já precisa saber como usar, como trocar um absorvente, como cuidar da higiene íntima dela, da higiene pessoal. O seu filho, por exemplo, precisa saber fazer uma barba, lidar com esses surtos de crescimentos e com situações embaraçosas, como, por exemplo, uma mudança repentina na voz. Certifique-se de que você vai dar para o seu filho as ferramentas que ele precisa para fazer o que deve ser feito. É uma fase de acne, de cabelo mais oleoso, é uma fase de pelos e de mudanças que precisam ser direcionadas e de preferência pelos pais. Se a orientação precisa vir dos pais, você terá que falar sobre sexualidade, que nesse período da vida, que é a adolescência, já é sexual mesmo. Ao contrário do que muitos pais pensam, falar sobre sexualidade não antecipa a vida sexual. Pelo contrário, vai dar responsabilidade para o seu filho ou para a sua filha de cuidar das escolhas e saber que para algumas escolhas eles ainda não estão maduros o suficiente. Então, converse com o seu parceiro e veja qual dos dois se sente mais confortável para instruir e orientar cada filho. E esteja preparada de qualquer jeito, caso o seu filho ou a sua filha venha conversar com você diretamente. Se a conversa mesmo assim se mostra uma opção desconfortável para os dois, para o seu parceiro e para você, então verifique na escola do seu filho se tem algum programa de orientação sexual e complemente esse material que a escola dá com um bom livro para adolescente que trate desse assunto. E aí, quando você for dar para o seu filho, seja específica. Olha, filho, eu sei que na escola você já está aprendendo, mas eu achei bacana comprar esse livro para você. É uma fase de muitas mudanças físicas, de muitas mudanças emocionais. É muito importante você se informar. Vai chegando, vai falando, assim como quem não quer nada mesmo. Pode ser que o seu filho, dependendo da idade que ele já esteja, e principalmente se você nunca conseguiu conversar com o seu filho sobre o assunto, ele até estranha um pouco a sua atitude. Mas eu peço para você não se envergonhar e nem desistir. Agora, tome o cuidado, porque os adolescentes também não gostam de jeito nenhum quando esse tipo de conversa tem dia, tem hora e é cercado por um monte de formalidade. Trate o assunto do modo mais natural possível, o tanto quanto você conseguir. Os filhos, eles veem pais se beijando na TV, assistem filmes, leem livros, falam com amigos. Em cada conversa, em cada filme, em cada situação, é possível a gente iniciar uma conversa sobre esses valores, sobre sentimentos, sobre intimidade, sobre amor. Em praticamente todos os programas, nós somos bombardeados com mensagens sexuais. Então aproveite, converse sobre sexo seguro, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, etc. É super importante os pais colocarem os pontos de vista sobre esse assunto, se posicionarem mesmo. Então, assim, se você não quer que o seu filho faça sexo precocemente, é importante você dizer isso para ele. É claro que isso não é garantia que o seu filho vai fazer exatamente o que você está dizendo, mas é o ponto mais saudável de partida dessa relação. Eu também te digo e te afirmo que para conversar com o seu filho sobre sexualidade, você precisa estabelecer um relacionamento com ele. Quero que você fique sempre, sempre presente para o fato de que tudo, absolutamente tudo que você for conversar com o seu filho, a base será o tipo de relacionamento que você construiu dia a dia com o seu filho. Então, investir na construção de um relacionamento na adolescência vai de encontro a muitos pontos super importantes. É você conseguir proteger o seu filho de várias questões. Porque quando o jovem ele está aberto a te ouvir, ele vai conseguir perceber melhor as consequências de cada ato.
como no caso da sexualidade, como nos casos das doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez precoce. Muitos pais, eles me falam que se sentem invadindo a privacidade dos filhos. É possível que você nunca tenha tido esse hábito de conversar com o seu filho e por isso você sinta isso também. Mas quando você conseguir as ferramentas certas para ter um diálogo verdadeiro com o seu filho, não haverá essa sensação de invasão. É claro que não é para você esperar que eles contem tudo para você, né? Mas se desde cedo foi estabelecido um ambiente onde esse assunto sexualidade não seja tabu, então o seu filho se sentirá mais confortável para falar com você sobre esse assunto. Eu sei que durante esse período da adolescência, os próprios pais são obrigados a lidarem com as questões sexuais. Ter que conversar com os filhos sobre sexualidade pode ser doloroso se você mesma não tiver essa questão sexual bem resolvida. Então, não hesite também em procurar ajuda para você, se você perceber que você também está se perdendo nesse caminho. E é por isso que eu criei o programa Pais Parceiros, e é por isso que eu acho que ele é muito essencial, porque imagina ano após ano você sendo consumida pela dúvida, pela não habilidade para falar sobre esse assunto, por não saber como dialogar com o seu filho em um período tão essencial da vida dele. Quando a gente é mãe, as nossas dúvidas pessoais se misturam com a maternidade. É quase uma ironia perceber que espera-se tanto para que os filhos cresçam para curtir o parceiro, por exemplo, e justo nesse momento, os próprios pais também precisem repensar a relação e orientar diferente, muitas vezes, da orientação que recebeu dos pais. Então, se você se identificou com esse tema, eu convido você a assistir a entrevista incrível que eu fiz com a Andrea Manzoli, que é uma psicóloga especialista em terapia familiar e que está disponível para todos os participantes desse workshop em algum lugar dessa página. Comente também aqui embaixo como esse vídeo já te ajudou e me fale as suas maiores dificuldades sobre o tema. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.